Gente, agora teremos o lançamento da terceira edição do Programa de Aceleração do Brasil Lab, que é o primeiro hub de inovação a conectar empreendedores com o poder público. Com vocês, a presidente executiva da Fundação Brava e fundadora do Brasil Lab, Letícia Piccolotto. Nenhum setor vai transformar o país sozinho. É preciso fomentar mais parcerias público-privadas. O empreendedorismo pode e quer nos levar adiante. O setor público precisa se reinventar e ser protagonista na pauta de inovação. O Brasil Lab é pioneiro em conectar startups a gestores públicos. Unimos governo, setor privado, terceiro setor e sociedade civil em busca do Brasil que queremos e merecemos. Muito bem. Nós acabamos de assistir agora um painel incrível sobre a experiência da Estônia, a experiência do Uruguai, em como promover essa pauta de inovação para o setor público. E a pergunta que fica é, mas e o Brasil? É possível promover aqui um governo digital, um governo transparente, um governo eficiente, um governo mais democrático, um governo 100% digital, de fato? E a resposta é que sim, dá para fazer. Não é algo utópico, é algo que a gente consegue resolver. Como o Thomas falou, precisa muito de vontade política para a gente conseguir implementar essa agenda, mas as soluções, as tecnologias, os desafios técnicos, eles são superados. Não é algo impossível que a gente possa promover. E aí, pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês algumas boas notícias, como que o Brasil já vem avançando em relação a essa pauta do governo digital. A primeira boa notícia é que o Brasil subiu 5 posições no ranking do Global Innovation Index em 2018. E esse resultado se deu muito por conta do investimento que o governo federal vem fazendo em centros de pesquisa, com parceria com incubadoras, com parques tecnológicos e com universidades federais. Então, esse já é uma primeira notícia positiva. A gente tem feito, sim, investimentos expressivos nessa pauta. Além disso, o governo federal também, nos últimos 18 anos, conseguiu investir em marcos importantes para o avanço dessa agenda. Então, primeiro, em 2000, a gente teve o marco do governo eletrônico, em 2014, a lei do Marco Civil da Internet, em 2016, a estratégia de governança digital e também a lei de inovação, que é uma lei super importante para a gente promover a inovação, ter um arcabouço legal para promover a inovação em municípios e estados. E agora, em 2018, a gente começa a observar já cases acontecendo em estados e municípios. Então, aqui em São Paulo, a experiência do PitGov, junto ao governo do Estado de São Paulo, em São José dos Campos, no interior aqui de São Paulo, Startup São José, que são programas das prefeituras dos estados querendo promover essa pauta de inovação junto com as startups. Então, a gente tem visto bons avanços. Mas esses avanços não são suficientes. A gente tem uma série de desafios ainda no Brasil. E o principal desafio é a questão da exclusão digital. A gente ainda tem, esse é um estudo do Banco Mundial, de 2016, a gente ainda tem uma forte exclusão digital no Brasil. E acho que esse é um dado muito importante para a gente prestar atenção e tentar reverter esse quadro. Porque quando a gente está falando de governo digital, a gente não pode ter um desafio tão grande em termos de infraestrutura. Esse relatório do Banco Mundial mostra que 39% da população brasileira nunca usou a internet. Não é que não acessa a internet, nunca usou a internet. E quando você explora mais esses dados, vai a fundo nesses dados, você percebe que essa exclusão digital está muito concentrada, principalmente nas classes C, D e E.
E, por isso, é um desafio, a gente precisa superar. E um dos fatores mais críticos para a superação desse desafio é que a internet do Brasil é uma das mais caras do mundo. O mesmo estudo do Banco Mundial mostra que a internet no Brasil custa 3 vezes a internet nos Estados Unidos. Então, a gente tem, sim, um problema de infraestrutura muito grave que pode, né, nos prejudicar, porque hoje a gente já tem uma série de desafios no Brasil em relação à desigualdade social e a tecnologia pode agravar ainda mais isso se a gente não conseguir reverter esse quadro. Mas a gente não pode se abater com esses problemas. A população, sim, anseia mudanças. O Brasil tem questões que precisam ser revertidas. A gente tem ainda desafios do século XVIII, como a questão do saneamento, como a questão da infraestrutura, como eu estava comentando. Mas a gente também tem uma oportunidade muito grande de se conectar com oportunidades e tendências do século XXI. Isso é fato, é uma agenda positiva, né? Nós podemos fazer essa transição dos nossos desafios do século XVIII para as oportunidades do século XXI. A população deseja mudanças, a gente tem visto isso nas ruas, né? Todo mundo hoje está muito mais consciente de que governo que nós queremos, que prestação de serviços de qualidade nós queremos, e, por outro lado, também, os governos cada vez mais estrangulados, com baixa capacidade de investimento, com muita demanda e tendo que prestar serviços cada vez mais complexos para a sociedade. Então, essa inovação, essa pressão da população, ela vai, consequentemente, levar à inovação dentro dos governos, né? Essa pressão ela vai acontecer de fora para dentro. E a gente vai conseguir promover essa inovação dentro dos governos. Dito isso, na minha perspectiva, os empreendedores têm um papel fundamental nessa transformação. Eles podem ser protagonistas dessa transição que eu estou comentando do século XVIII para o século XXI. Isso porque, né, hoje o Brasil é um quinto país mais empreendedor do mundo, então nós temos uma capacidade empreendedora de fato instalada e a gente tem que se apropriar disso, né? É um empreendedorismo ainda de subsistência? Sim. É um empreendedorismo ainda não calcado tanto na tecnologia? Sim, mas nós temos essa força, né? Nós temos resiliência, criatividade e a gente tem que se apropriar dessa força para buscar soluções, para criar soluções para os principais problemas da nossa sociedade. Como eu comentei, os empreendedores eles podem derrubar essas barreiras e promover essas inovações que a gente precisa dentro do governo e gerar também, consequentemente, impacto social. E foi pensando nesses dois cenários, né, na força dos empreendedores no Brasil e pensando o quanto que os governos precisam cada vez mais inovar e pensar em soluções ainda mais inovadoras, foi que há 2 anos eu criei o Brasil Lab. O Brasil Lab ele é o primeiro hub GovTech no Brasil. Ou seja, é uma instituição sem fins lucrativos que tem como missão conectar startups com o poder público. A gente tem um programa de aceleração, todo ano a gente lança desafios para as startups, né? E esses desafios mapeados em cima das demandas de prefeitos, de secretários de Estado, de gestores públicos, e a gente consegue ajudar essas startups a desenvolverem estratégias adaptadas para o governo, estratégias B2G, Business to Government. Com isso, nesses 2 anos de operação, a gente já conseguiu ter resultados muito expressivos, porque essa não é uma pauta fácil, né? Você falar de inovação dentro do governo, você provocar as startups que estão aí também com as suas estratégias B2B, né, com foco em clientes do setor privado, B2C, com foco em consumidor, e a gente falar, não, venham, trabalhem junto conosco, a gente precisa levar inovação para dentro do governo, não é uma pauta fácil, mas em 2 anos de programa a gente conseguiu resultados bem expressivos, né? Mais de 1.300 startups aplicaram para o nosso programa, 26 delas foram aceleradas por nós, e hoje nós temos 3 soluções que foram implementadas em prefeituras parceiras e que se tornaram políticas públicas nessas cidades. Uma dessas soluções é o Cuco Health, que é um aplicativo que funciona como uma enfermeira digital, monitora pacientes com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e outras, e foi implementada em Juiz de Fora. Juiz de Fora, o município do estado de Minas Gerais, com mais de 500 mil habitantes, e foi implementado junto ao Programa Saúde da Família. Hoje são 1.500 pacientes monitorados pelo aplicativo em 63 UBSs da cidade. Isso substituiu radicalmente toda a papelada do Saúde da Família e o acompanhamento se tornou online. A prefeitura hoje sabe, de forma
clara e concisa quantos pacientes não estão aderindo ao tratamento e como que isso vai se reverter, eventualmente, em internação em leitos de UTI, que é uma informação super importante para o município. Então, esse é um case que foi implementado junto ao Brasil Lab. E aí, hoje, nós estamos lançando oficialmente a 3ª edição do Brasil Lab. É com muita alegria que a gente está aqui aproveitando esse evento, aproveitando o evento de GovTech, que a gente está querendo difundir cada vez mais essa pauta, e a gente está lançando a 3ª edição do programa. E essa edição ela vem com uma série de novidades. O foco continua sendo promover estratégias B2G, né, como que as startups podem desenvolver estratégias de negócio junto ao setor público. Esse continua sendo o foco, mas a gente tem uma série de novidades para essa 3ª edição. A primeira delas é que, esse ano, nós teremos 6 desafios. Nós sempre trabalhamos com 3 desafios por edição. Esse ano, nós aumentamos para 6 desafios, porque os prefeitos, gestores, todos os nossos parceiros nos demandaram, né, novas soluções para diferentes áreas. A gente falou, não, então vamos abraçar, vamos fazer um programa com uma escala maior para conseguir atender todas essas demandas. E aí, dois desafios que eu acho que são bem interessantes de mencionar aqui, porque são desafios inovadores. O primeiro é a gestão de pessoas. Então, uma demanda que veio dos nossos parceiros, né, das prefeituras conveniadas, dos secretários que nos acompanham, foi repensar a área de recursos humanos do setor público, para que essa área não seja só uma área de folha de pagamento, né? Seja uma área, de fato, que vai atrair os melhores servidores, que vai desenvolver os melhores servidores, e que a gente vai ter certeza que essas lideranças vão, de fato, servir o nosso país. Então, esse é um desafio interessante. A gente está convocando as startups que trabalham com recursos humanos para aplicarem para o programa. E uma outra pauta interessante, inovadora também, é a área de cibersegurança. Então, Thomas falou muito sobre isso na fala dele, o quanto que é importante a gente proteger os dados, o quanto que isso é fundamental para promover governo digital. E a gente também quer convocar aqui startups para pensarem em soluções para a proteção de dados, para as prefeituras que a gente trabalha. Então, são esses 6 desafios que a gente está lançando, com destaque para esses 2 esse ano. Uma segunda novidade é que a gente aumentou o aporte que nós fazemos nas startups. Então, ao final de cada programa de aceleração, essas startups elas fazem um demo day, elas fazem um pitch para prefeitos, para gestores públicos, e esses gestores escolhem as melhores soluções e elas recebem um aporte do Brasil Lab para implementarem essas soluções nas respectivas prefeituras ou governos. Então, esse ano, nós aumentamos o investimento será de 50 a 200 mil reais, porque a gente entende que é importante dar esse fôlego para a startup desenvolver a solução junto ao governo. A gente sabe que toda negociação com o setor público é mais complicada, é morosa, então essas startups elas precisam ter um mínimo de tranquilidade, um mínimo de infraestrutura, né, para conseguir desenvolver essas soluções in loco. A terceira novidade é que nós também vamos dar a essas startups uma viagem ao Vale do Silício, dentro de um programa que chama Mission Impact. Porque a gente quer que esses empreendedores que estão dentro do Brasil Lab se comprometam a gerar impacto social para o Brasil. Não é só uma questão de desenvolver uma estratégia para governo para ter um novo mercado a ser explorado. Não, a ideia também é que a gente tenha embaixadores dessa pauta de construir um Brasil melhor a partir do uso da tecnologia. Então, a gente pretende conhecer organizações lá no Vale do Silício que tenham, né, experiências incríveis dentro dessa área de impacto social para inspirar os empreendedores para, quando eles voltarem para o Brasil, implementarem coisas tão interessantes quanto. E a quarta novidade é o fortalecimento da nossa rede de mentores. Hoje, o Brasil Lab tem uma rede de mais de 60 mentores, todos eles voluntários. Então, eles doam horas para o programa de aceleração, eles acompanham essas startups muito de perto, fazem mentorias, workshops e treinamentos. E a gente está fortalecendo essa rede com mentores de diferentes backgrounds e de diferentes também experiências e setores. Então, a gente tem desde secretários de saúde, secretários de educação, segurança, agora também profissionais com experiência em capital de risco para assessorar os empreendedores com possíveis investimentos, e fortalecendo também a nossa rede de mentores com parcerias internacionais. Essas são as 4 novidades do nosso programa de aceleração esse ano.
E as datas, algumas informações técnicas, né? A data de inscrição começa oficialmente hoje, como eu comentei, e vai até dia 8 de outubro. Então, nós temos praticamente 2 meses para convocar todos os empreendedores pelo Brasil todo a se inscreverem no programa e participarem do nosso processo. A inscrição é bem simples, é no nosso site, www.brazillab.org.br, e o empreendedor pode fazer isso em poucos minutos. E, para finalizar, eu queria chamar aqui ao palco 2 empreendedores que passaram pelo nosso programa de aceleração, o Gabriel Senra, da Lint, que é o empreendedor que ganhou a edição do ano passado. Por favor, Gabriel. E a Lívia Cunha, por favor, do Cuco Health, que foi uma das vencedoras também da primeira edição do Brasil Lab. Por favor, Lívia. E eu queria pedir para vocês, rapidamente, contarem como é que foi a experiência de ter participado do programa e como que vocês acham qual que é o papel dos empreendedores nessa transformação social que a gente deseja tanto para o Brasil. Gabriel? Bem, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, prazer enorme estar aqui. Meu nome é Gabriel, sou fundador da Lint. Para a gente participar do Brasil Lab foi uma oportunidade muito grande de se conectar a essa rede incrível que o Brasil Lab colocou, de mentores e pessoas ótimas querendo transformar o impacto, né, o governo como um todo. A gente entrou no programa, a gente era uma startup constituída há um pouco mais de 2 anos, a gente entrou no programa buscando responder algumas perguntas. A gente via uma sinergia muito grande com o poder público e a gente, né, entrou lá querendo entender como a gente deveria se relacionar, se era o nosso momento, quais eram os instrumentos, que benefícios de fato a gente ia gerar. E, ao longo dos meses, das semanas de aceleração, a gente conseguiu responder a todas essas perguntas, validar as nossas hipóteses e se conectar a pessoas muito incríveis. Eu sou um grande entusiasta e otimista com o Brasil, entusiasta com o empreendedorismo no Brasil, e sempre olho muito para os pilares de tecnologia, educação, empreendedorismo, política, e eu acho que isso tudo se conecta muito, e falta muito, eu acho, que esse tipo de incentivo. Então, para a gente foi uma honra muito grande. Eu sou absolutamente convicto de que, por meio do empreendedorismo e da educação e da tecnologia, a gente é capaz de transformar o Brasil, e é isso que a gente está tentando fazer junto com a empresa, junto com o Brasil Lab, e espero que isso seja necessariamente só o pontapé inicial. Então, incentivo todo mundo possa participar também. Obrigada, Gabriel. Lívia? Obrigada, Letícia. Obrigada pelo convite também. Concordo plenamente com o Gabriel. O Cuco é uma empresa que ajuda as pessoas a seguirem seus tratamentos médicos para cuidar da saúde da população. Eu sempre fui muito inconformada com o jeito que as pessoas são tratadas depois que elas saem de um local de atendimento e sempre quis mudar essa realidade. E aí eu comecei a entender que, para mudar essa realidade, não adiantava a gente trabalhar só com o setor privado. A gente tem 80% da nossa população hoje que depende de serviços do setor público. E aí o Brasil Lab foi justamente o momento, assim como o Gabriel falou, um momento para a gente responder essas respostas. Fazendo uma analogia bem simples, é como se o setor público fosse um grande cabelo todo cheio de nós, o Cuco fosse um pente com a solução nas mãos e o Brasil Lab fosse um condicionador que pudesse tornar isso realidade. Eu acho que é uma maneira muito simples de explicar, mas é assim que realmente acontece, né? A gente sabe que é possível, a gente sabe que é um caminho longo e o Brasil Lab facilita muito esse processo. Da mesma forma como o Gabriel trouxe também, eu acredito plenamente no empreendedorismo como alavanca transformadora do nosso país, acredito muito no nosso país, tem muita oportunidade, tem muito desafio, e eu acho que uma nação empreendedora é uma nação solucionadora de problemas, e é isso que a gente precisa aqui, e por isso que a gente constrói a cada dia uma nova realidade por meio das nossas soluções e do nosso pensamento empreendedor, seja no setor público, no setor privado ou no nosso meio de startups. Muito obrigada. Obrigada. Eu, assim como o Gabriel, como a Lívia, eu também acredito muito na força do empreendedorismo e no protagonismo que cada um nós temos, né, para mudar a realidade que nós vivemos hoje. Hoje eu estou grávida do meu 3º filho, e assim, obrigada. E assim como muitas mães, tudo que a gente quer é deixar uma realidade melhor do que a que a gente encontrou para os nossos filhos, né? Então, para mim, desistir do Brasil não é uma opção.
Eu acho que a gente tem, sim, um papel importante nessa construção, né? E a gente tem que fazer isso cada vez mais juntos. Então, a proposta do Brasil Lab é ser esse hub que vai conectar empreendedores, poder público, academia, terceiro setor, em prol dessa construção do país que a gente merece e do país que a gente precisa. Obrigada.